Bom, gente, hoje nós pretendemos provar que o número real 1 é maior que o número real 0. Não estou falando aqui do número natural 1. Então, nós só vamos usar os axiomas dos reais, tá? Nenhum axioma de piano, nada disso. Somente os axiomas dos reais. Bom, a partir de agora, não sabemos nada sobre os números reais. Não sabemos nem que o 2 ou o π existem, só sabemos aquilo que vai estar, né, nos axiomas, tá? Então, vamos começar. Existem duas operações binárias no conjunto dos reais: a adição e a multiplicação, que têm as seguintes propriedades. Só uma observação: antigamente não se falava operação binária, não. Se falava simplesmente operação e já estava subentendido que eram duas variáveis. Mas vamos lá. Então, existem duas operações no conjunto dos reais, que têm as seguintes propriedades. X mais y é igual a y mais x. E x vezes y é igual a y vezes x. Esse é o axioma 1. Isso daí é a propriedade comutativa da soma e da multiplicação. X mais, abre parênteses, y mais z é igual a x mais y, fecha parênteses, mais z. E x vezes, abre parênteses, y vezes z é igual a x vezes y, fecha parênteses, vezes z. Esse é o axioma 2, é chamada de propriedade associativa da multiplicação e da soma. Existe um número chamado 0 e existe um número chamado 1, e 1 é diferente de 0, tal que qualquer que seja o x, x mais 0 é igual a x e x vezes 1 é igual a x. Esse é o axioma 3, que é o axioma do elemento neutro. Qualquer que seja x, existe um número chamado de menos x, tal que x mais menos x é igual a 0, e qualquer que seja x diferente de 0, existe um número escrito x elevado a menos 1, tal que x vezes x elevado a menos 1 é igual a 1. Esse é o axioma 4, e é o axioma que diz que qualquer número tem um oposto e um inverso. E, finalmente, é a distributiva. X vezes y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Esse é o axioma 5, chamado de propriedade distributiva. Existe uma ordem total em R, tal que uma ordem é total quando ela é posta assim como se fosse numa reta, né? Um fica atrás do outro como se fosse uma fila, tá? Ela não dá um nó, por exemplo, né? Ela é uma reta que vai continuando. E essa ordem tem as seguintes propriedades. Se x mais y é menor ou igual a x mais z, isso implica que y é menor ou igual a z. Isso é o axioma 6. E também, se 0 é menor do que x e 0 é menor do que y, isso implica que 0 é menor ou igual a x vezes
y, tá? Esse é o axioma 7. Bom, gente, então, os números reais ainda tem mais um axioma, que é o axioma da continuidade. Mas nós não vamos usar esse axioma aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos definir mais rigorosamente o que é uma ordem total. No caso aí, a nossa ordem é menor ou igual. Nós vamos usar a seguinte definição. É uma ordem que obedece às seguintes condições. Condição 1. X é menor ou igual a x para todo x. Condição 2. Se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a x, então x é igual a y. A condição 3. Se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a z, então x é menor ou igual a z. Tá? E agora a condição 4. Ou x é menor ou igual a y, ou y é menor ou igual a x, ou ambos. Mas no caso de ambos, a gente cai na condição 2, que nesse caso x seria igual a y. Bom, como só aparece a ordem menor ou igual aqui para a gente, né? Nesses axiomas, então a gente vai definir o que é ser maior, tá? Dizemos que x é maior que y, se e somente se y é menor ou igual a x e y é diferente de x. Nós vamos fazer uma demonstração aqui de que 1 é maior do que 0, que talvez não seja o caminho mais curto, tá? Talvez haja algum outro jeito de demonstrar isso mais facilmente, mas eu gostei desse jeito aqui porque a gente tem muitos passos e a gente vai aprendendo muito como usar os axiomas, tá bom? Bom, então vamos à nossa demonstração. Nós vamos usar lemas, tá? E às vezes também um lema de um lema, tá? Para demonstrar o nosso teorema de que 1 é maior do que 0. O lema 1 diz o seguinte: o oposto de um número é único. Isso significa que só existe um número tal que x mais esse número é igual a 0. Para provar essas coisas, de que as coisas são únicas, né, a gente usa o seguinte: a gente supõe que existam 2 e aí prova que esses 2 são iguais. Então, vamos lá. Vamos supor que x mais x' é igual a 0 e que x mais x duas linhas é igual a 0. Então, vamos começar. X mais x' é igual a 0. Vamos somar x duas linhas nos dois membros, tá? Então, fica x duas linhas mais, abre parênteses, x mais x', fecha parênteses, é igual a x duas linhas mais 0, tá? A gente somou x duas linhas em ambos os membros. Agora, pelo axioma 3, 0 é o elemento neutro da soma. Então, a gente pode escrever que x duas linhas mais, abre parênteses, x mais x', fecha parênteses, é igual a x duas linhas. Pelo axioma 2, a soma é associativa. Então, a gente pode trocar o lugar dos parênteses daí. Então, fica, abre parênteses, x duas linhas mais x, fecha parênteses, mais x' é igual a x duas linhas. Por hipótese, né, x duas linhas mais x é igual a 0. E a soma é comutativa, também usamos essa hipótese aí, né? Então, a gente fica com 0 mais x' é igual a x duas linhas. Como 0 é o elemento neutro da soma,
finalmente nós chegamos à conclusão que x' é igual a x duas linhas. Quer dizer, só existe um número que somado com x dá zero. Agora vamos ao lema 2. 0 vezes x é igual a zero. Nós vamos tentar provar isso daí, tá? Realmente, como zero é o elemento neutro da adição, a gente pode escrever o seguinte, que 0 vezes x é igual a 0 mais 0, fecha parênteses, vezes x. Pela propriedade distributiva, então, a gente pode escrever que 0 vezes x mais 0 vezes x é igual a 0 vezes x. Aqui a gente trocou os membros de lugar, tá? Agora a gente vai somar menos 0 vezes x em ambos os membros. Então vai ficar menos 0 vezes x mais, abre o colchete, 0 vezes x mais 0 vezes x, fecha o colchete, é igual a menos 0 vezes x mais 0 vezes x. Pela propriedade associativa, a gente pode trocar os colchetes de lugar. Então fica, abre o colchete, menos 0 vezes x mais 0 vezes x, fecha o colchete, mais 0 vezes x é igual a menos 0 vezes x mais 0 vezes x. Tá? Agora, pela definição de oposto, menos 0 vezes x mais 0 vezes x vai dar zero, né? Então, a gente vai ficar com 0 mais 0 vezes x é igual a zero. Como zero é o elemento neutro da adição, então 0 mais 0 vezes x é igual a 0 vezes x. Isso daí, então, implica que 0 vezes x é igual a zero. E fica demonstrado o nosso lema 2 aí. Bom, agora a gente vai ter que provar o lema 3. O lema 3 diz o seguinte, menos 1 vezes x é igual a menos x. Tá? Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, a gente pode escrever o seguinte, x mais menos 1 vezes x é igual a 1 vezes x mais menos 1 vezes x. Pela propriedade distributiva, a gente pode pôr o x em evidência. Então, a gente fica com x mais menos 1 vezes x é igual a, abre a chave, 1 mais menos 1, fecha a chave, vezes x. Pela definição de oposto, esse 1 mais menos 1 vai dar zero, tá? Então, a gente vai ficar com x mais menos 1 vezes x é igual a 0x. A gente viu no lema 2 que 0 vezes x é igual a zero, não importa o valor de x. Então, a gente tem x mais menos 1 vezes x é igual a zero. Daí a gente, como x mais menos 1 vezes x é igual a zero, então menos 1 vezes x é o oposto a x, porque só existe um único oposto, tá? Que nem a gente provou lá no lema 1. Então, menos 1 vezes x é o oposto de x, quer dizer, é menos x. Bom, agora a gente tem que provar o lema 4, que diz o seguinte, se 0 for menor ou igual a x, então menos x é menor ou igual a zero. Isso é verdade, por causa do seguinte, 0 é a hipótese, né? 0 é menor ou igual a x. Somando menos x a ambos os membros, a gente fica com 0 mais menos x é menor ou igual a x mais menos x. Como 0 é o elemento neutro da soma, a gente fica com menos x é menor ou igual a x mais menos x.
pelo axioma 4x mais menos x é igual a zero, né? Então, a gente chega à conclusão que menos x é menor ou igual a zero, como a gente queria demonstrar, né? Bom, agora vamos ao lema 5. O lema 5 diz basicamente o seguinte, que menos x é igual a x. Quer dizer, o oposto do oposto de x é o x. Então, pelo axioma 4, a gente tem o seguinte, que menos x mais menos x é igual a zero, pela definição, né, de oposto. A gente sabe que menos x mais x também é igual a zero pela definição de oposto, né? Então, a gente pode escrever que menos x mais menos x é igual a menos x mais x, quer dizer, ambos são iguais a zero. Somando x a ambos os membros, a gente tem o seguinte, que x mais, abre a chave, menos x mais menos x, fecha a chave, é igual a x mais, abre a chave, menos x mais x, fecha a chave. Pela propriedade associativa, a gente pode mudar as chaves de lugar. Então, a gente fica com x, abre a chave, x mais menos x, fecha a chave, mais menos x é igual a, abre a chave, x mais menos x mais x. Pelo axioma 4, né, a gente chega à conclusão que x mais menos x ali do começo é zero. E que também x mais menos x no segundo membro também é zero. Então, a gente fica com 0 mais menos x é igual a 0 mais x. Aí, como o zero é o elemento neutro da adição, a gente chega à conclusão que menos x é igual a x, como a gente queria demonstrar, tá bom? Bom, chegou a hora então de a gente provar que 1 é maior do que 0. Realmente, né, vamos provar por absurdo. Pela condição 4, né, da ordem total, ou x é menor ou igual a y, ou y é menor ou igual a x. Então, vamos supor, por absurdo, que 1 é menor ou igual a 0. Pelo lema 4, então, 0 é menor ou igual a menos 1. Pelo axioma 7, 0 é menor ou igual a menos 1 vezes menos 1. Pelo lema 3, menos 1 vezes x é igual a menos x. Então, 0 é menor ou igual a menos 1. Pelo lema 5, menos x é igual a x. Então, 0 é menor ou igual a 1. Como por hipótese 1 é menor ou igual a 0, e a gente concluiu que 0 é menor ou igual a 1, pela condição 2 da ordem total, a gente conclui que 0 é igual a 1. Isso é um absurdo pelo axioma 3, que diz que 1 é diferente de 0. Então, o 0 só pode ser menor ou igual a 1. Como 1 é diferente de 0 pela definição de maior, 1 é maior do que 0, conforme a gente queria demonstrar. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.